Primeiro, eu queria agradecer a todos os ex-presidentes, todos eles, porque todos eles colocaram antes de mim um tijolinho, todos eles. Eu só fiz um trabalho porque eles prepararam um campo para que eu pudesse trabalhar, senão eu não teria trabalhado. Agradecer a todos os meus diretores, todos eles, dos 2 mandatos que eu fiz, tá? Porque sem eles eu não seria ninguém. Eu fui presidente na ponta da mesa sentado, mas eu sempre disse para eles que todos eles poderiam sentar ali. Tinha alguém para conduzir, e esse alguém foi escolhido, fui eu, ou escolhido fui eu. Tá? E queria agradecer a minha equipe de funcionários. Sem eles eu não teria feito nada. Sempre deixei claro que eles que são os presidentes de fato. Eu era o presidente de direito, tá? Que conduzia o barco, até porque a gente não estava todos os dias ali. Em nome de uma pessoa só, vou citar o nome da Ivânia, que liderava tudo isso para mim e que me ajudou demais, tá? Demais. Bom, quando nós assumimos a FENACOM, na presidência da FENACOM, a ideia eram principalmente 2 pilares, não tinha como, 2 objetivos principais. Um deles era o fortalecimento do sistema. Não existe federação forte sem sindicato forte. Como é que eu ia fortalecer os sindicatos? Eles estavam atravessando, todos eles dependiam da FENACOM financeiramente. A FENACOM até ajudava muito, mas não podia ajudar eternamente. Nós, então, fizemos uma coisa. Como nós sabíamos que a contribuição sindical, mais cedo ou mais tarde, ela ia compulsoriamente, ela foi tirada, a parte de compulsória dela, automaticamente nós criamos o Instituto FENACOM, o IFEM, e abraçamos a certificação digital. Então, todos os sindicatos passaram a fazer certificação digital, coordenados pela FENACOM. E aí, claro que, com certeza, todos eles, todos os meses, recebiam um valor muito bom para que ele se mantivesse. E a gente passou a ter um sindicato forte. O IFEM foi criado com essa era uma alternativa de receita. Foi criado, nós compramos uma sede no edifício Brasil 21, uma sede de 300 metros quadrados, onde o Instituto começou a funcionar. E depois, mais tarde, nós compramos lá em Taguatinga a sede que até hoje funciona. Quando a gente terminou o mandato, nós tínhamos 120 funcionários. 70 funcionários em Brasília, 74, alguma coisa assim, mais 50 funcionários espalhados pelo Brasil no SESCAP ou SESCONS, onde a gente conseguia fazer a certificação digital e aí realmente a gente fortaleceu o sistema. Foi uma coisa assim maravilhosa que a gente tirou de uma cartola. Eu não sei de onde que essa ideia veio na minha cabeça de um dia para o outro. Vamos criar um instituto. Por que criamos um instituto? Podia ser feito pela FENACOM? Poderia, mas a FENACOM é uma entidade imune. Então, nós criamos o instituto para fazer aquela parte da certificação, pagando todas as obrigações, impostos, etc. E a gente resolveu a situação dessa forma, muito bem resolvida. Foi uma coisa assim que fantástica que nós fizemos, tá? O segundo item pesado, forte, que nós queríamos era fortalecer a FENACOM politicamente. Quando eu fui vice-presidente do Carlos Castro, que eu tenho uma admiração muito especial por ele, por todos os outros presidentes, mas especial por ele, porque quando eu entrei na vice, ele falou: você cuida da parte política, Valdir, vai cuidar da parte política dentro do Congresso. E aí eu comecei. Eu fui lá dentro do Congresso. Samara, eu levei muita porrada, porque a gente não conhecia ninguém, você sabe muito melhor do que eu como é que funciona lá dentro. Então, a gente começou, tinha dias que a gente ficava 1 hora esperando para ser atendido por um deputado, tá? Que tinha marcado um horário conosco. E aí, politicamente, a gente começou a avançar mesmo, uma atuação dentro do Congresso espetacular, a FENACOM passou a ter um nome dentro do Congresso, que você deve saber, ela tem um nome dentro do Congresso, ela é respeitada, muito respeitada dentro do Congresso, porque nós ajudamos a criar a Lei Geral do Simples. Eu passei noites junto com o SEBRAE, junto com o deputado Meles, o deputado Raul, o deputado Pimentel, tá? E o SEBRAE, nós ficamos a noite toda
fazendo o projeto do Simples Nacional. E aí, em 2009, eu consegui colocar as empresas contábeis no anexo 3, que foi a maior vitória que nós tivemos dentro do Congresso Nacional, que o anexo 3 é um anexo que nos dá vantagem tributária, com certeza nos dá vantagem tributária. E foi um trabalho muito pesado. Todos os anos nós lançamos a agenda política parlamentar. O que quer dizer essa agenda política parlamentar? Onde nós detectávamos todos os dias, nós íamos no Congresso e levantávamos todos os projetos de lei que interessavam a FENACOM. Então, nós trabalhávamos, esse aqui é para derrubar, esse aqui é para modificar e esse aqui é para aprovar. E nós lançávamos todo ano num café da manhã, no anexo 4, num café da manhã, a gente lançava a agenda política parlamentar, que foi uma coisa fantástica. Todos os anos nós fizemos isso, e no último ano que a gente fez isso, na minha gestão, nós tivemos 63 parlamentares lá. Então, foi uma coisa fantástica. Todo mundo adorava, todo mundo sabia, e nós colocávamos lá o que nós queríamos. Esse projeto X, nós queremos modificá-lo. Esse aqui nós queremos arquivá-lo. Esse aqui nós queremos aprová-lo. E o porquê que nós queríamos fazer isso? Dentro da agenda aparecia todos os projetos. Isso era uma coisa maravilhosa que a gente criou. E, com isso, a gente ficou com o MEI, com o Simples, com a criação do MEI, que nós participamos da criação do MEI, com a criação do Redecim. O Redecim foi a FENACOM que apoiou totalmente a criação da desburocratização. Isso foi uma coisa fantástica. Tá? Esses 3 projetos, a FENACOM ela ficou assim, maravilhada dentro do Congresso. Porque eu quero deixar bem claro, eu ouvi, inclusive, o Eliel falar, e eu quero endossar as palavras dele, nós nunca fomos pedir nada para nós. Sempre que foi pedido, foi para o sistema. O Valdir, quanto presidente, nunca foi lá pedir uma coisa para o Valdir. Eles me chamavam de Pietrobon lá dentro, acho que isso é o que eles me chamam até hoje. Tá? Eu nunca fui lá, eu sempre conversava com todos os deputados, eu tinha um trânsito livre em todos os partidos, porque o nosso partido da FENACOM chama-se Brasil, e não era por parte política, a gente trabalhava em cima disso. Nós participamos, é bom que você saiba, de todos os comitês, dos comitês das micro e pequena empresa. A FENACOM tinha uma cadeira, era o presidente que era o responsável. Tá? Tinha as câmaras do Simples, Câmara de TI, etc., que a gente tinha um diretor que ia. Então, a gente participava das câmaras do Simples, das câmaras do MEI e das câmaras do Redecim. Então, eu só ia quando era o fechamento para a gente discutir o que as câmaras tinham produzido para que a gente colocasse e andasse. Então, essa foi a grande vantagem que a FENACOM teve, o grande trabalho que a FENACOM teve. Nós colocávamos pessoas dentro do Congresso com votos, quando nós queríamos aprovar alguma coisa, a gente colocava faixas, colocava pessoas trabalhando para conversar com os deputados todos, ir nos gabinetes, nas entradas das comissões, porque você sabe muito bem que as comissões, o que se aprova nas comissões, depois vai para plenário e o plenário normalmente aprova. Mas a gente tinha, por exemplo, o Imposto Direto sobre Distribuição de Lucro. Tentaram passar ele 3 vezes. A FENACOM tem um vasto de um dossiê onde diz tudo por que nós paramos, nós cancelamos esse projeto dentro da Comissão de Finanças e Tributação. Tá? E ali a gente matava o projeto, mas teve uma vez que foram 12 semanas seguidas que alguém pedia vista, alguém não tinha quórum, e etc. Então, a gente fazia o quê? A gente pedia no corredor, por favor, vai lá. A gente sabia quem eram os componentes das comissões, a gente pedia para ir lá e para que fosse aprovado, ou, nesse caso, não aprovado, e a gente conseguiu não aprovar exatamente isso.
E-Social eu comecei apanhando lá dentro, porque a FENACOM não concordava. O E-Social começou com mais de 100 páginas para responder. Aquilo era um absurdo. Nós tivemos reuniões com o presidente da Caixa Econômica, o ministro do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, todas essas pessoas, porque nós queríamos mostrar que nós éramos a favor, era um belo de um produto, mas que nós tínhamos condições de implantá-lo. Caso contrário, não tinha jeito. Chegou uma época lá que eu tive que falar assim, ó, ou vocês vão nos dar condições de implantá-lo, ou sem as empresas contábeis, esse projeto ele morre. Ele não vai para frente, porque nós vamos ter que colocá-lo em prática. Não teria outras pessoas que pudessem colocar em prática. E nós tínhamos uma pessoa que ficava o dia inteiro lá dentro, chamava o diretor, acho que era o Antonino, se não me engano, que ele ficava coordenando tudo junto com a equipe do E-Social, que fazia com que a gente pudesse chegar no hoje, o E-Social. O E-Social, no começo, foi uma coisa assim, na Caixa Econômica, a gente conhecia as pessoas que cuidavam disso, eles eram todos o meu estilo de brincar, de ser bem acessível. Então, eu nunca tive problema com todos eles, todos, e não importa quem fosse. A gente conseguiu implantar o E-Social, e o E-Social deve muito à FENACOM. Do jeito que ele está hoje, ele deve muito, muito mesmo à FENACOM. Realmente é um produto que saiu, tá? E que a gente deve à FENACOM. O que nós fizemos também foi as homologações, homologonete, né? Que a gente hoje não precisa mais ir você num sindicato para homologar uma rescisão de contrato de trabalho. Isso também começou com a FENACOM, que nós achávamos aquilo um absurdo que eu tinha aqui lá no sindicato, para eles carimbar um documento, que aquele documento carimbado não dava, era só para sacar o fundo de garantia, porque lá eles só carimbavam, porque você podia entrar na justiça, pedir tudo o que você achasse. Se aquilo liquidava todas aquelas verbas, não, aquilo não era segurança de nada. E que eu acho que nós deixamos assim, dentro do que a gente se propôs a fazer, a gente fez. Não fizemos tudo o que queríamos, mas fizemos tudo o que podíamos fazer. Tá? Financeiramente, eu acho que a FENACOM ficou, naquele momento, maravilhosa, ficou muito bem. Tá? E depois eu fui mais 4 anos e meio, se não me engano, 4 anos e meio na gestão seguinte, diretor político parlamentar. O Bert me deu esse cargo, até porque todo mundo me conhecia e até hoje me conhecem dentro do Congresso. Muitos deputados amigos que me conhecem, os presidentes da República que nos receberam naquele momento. Enfim, a gente, do nada, passou a ser uma entidade representativa, porque a classe contábil ela atua dentro de todas as atividades. Eu acho que a gente sabe disso. Então, se atende a classe contábil, vai atender a todas as atividades, todas elas. Tá? E aí a gente começou, dentro da CNC mesmo, fazer parte da comissão que cuidava dos serviços. Eu era um dos subcomissários, eu era o segundo da comissão, né? Tá? Então a gente começou a trabalhar o que as áreas de serviço querem, tá? O que a área de serviço quer do governo? Ela quer isso. Então vamos todos nós atrás. Vamos lá e vamos trabalhar. Porque a FENACOM, quando a gente fala, ela liga muito contabilidade. Tá? E ela não liga contabilidade, ela liga uma mais ou menos 400 mil empresas no país, e a maior federação de serviços no país, não tenha dúvida o que é isso, mas ela não liga só contabilidade, não, ela liga muitas. Por isso que diz FENACOM, Federação das Empresas de Contabilidade, Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. É muita empresa que nós temos dentro da FENACOM e que muitos só se lembram da contabilidade. 63 categorias econômicas, que muito nos questionaram, inclusive o Ministério do Trabalho um dia nos questionou, o Ministério do Trabalho, por que nós representávamos tantas categorias? Porque nós tínhamos a carta sindical para representar, como representamos até hoje. Até hoje a FENACOM representa todas elas. Tentaram nos tirar, falei, bom, para tentar nos tirar,
tem que ter uma ação, tem que ter um processo, mas nunca se chegou a esse ponto, porque o serviço que a FENACOM presta é em prol das empresas. A FENACOM me orgulha muito, é a menina dos olhos para mim. Você quer brigar comigo, fale mal da FENACOM na minha frente. Eu que andei por esse Brasil inteiro fazendo palestras, todos os cantos do Brasil. Quando a gente criou o Simples, eu, o Silas Santiago, tá? E nós andamos por esse Brasil, nós apanhamos muito, porque os caras diziam que aquilo que ia aumentar imposto de tudo que é lado. Os caras não liam o projeto e aumentavam o imposto de tudo que é lado. Tá? Então, nós começamos a bater com nossa atividade contábil também. Tá? E aí a gente foi mostrando e fazendo. E aí teve uma situação que nós trabalhamos tanto para uma reforma tributária. Nosso foco é a reforma tributária. Mas, se você pensar bem, para 98% das empresas brasileiras já foi feita uma reforma tributária, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o Simples Nacional. Claro que o Simples, eu quero dizer bem claro que ele é uma lei viva. Todo ano ele devia ser visto para atualizá-lo. Parou, não se mexe mais nele, tá? Não está se mexendo nele. Mas ele é uma lei viva que a gente trabalhou muito, e todo ano a gente tinha uma mudança, acrescentava uma atividade a mais, acrescentava outra atividade a mais, e assim a gente foi fazendo, e a gente participava diretamente nessa situação. Quando a gente criou o MEI, nós queríamos criar naquele ano 1 milhão. O Sebrae queria criar 1 milhão de MEIs naquele ano. E aí nós tivemos com o presidente daquele momento, que era o Lula, e explicamos para ele que nós gostaríamos que as empresas contábeis entrassem no Simples, no anexo 3. E ele disse: o que vocês vão nos dar? E eu disse a ele, naquele momento, a gente faria a inscrição do MEI, tá? E a primeira declaração de rendimentos, gratuitamente. Por isso que hoje, se você vai numa empresa contábil, tá? e pedir para legalizar um MEI, a legalização do MEI e a primeira declaração, se aquela empresa contábil está no Simples, ela é obrigada a fazer isso gratuitamente, tá? E fazer a primeira declaração. Aí, quando eu falei isso, aí ele me respondeu assim: então vocês estão no Simples, chamou o diretor, chamou quem de direito, secretário da Receita Federal, e mandou colocar nós no Simples, pediu para que ele nos colocasse. E aí, na semana seguinte, eu fui chamado em Brasília para fazer esse texto desse projeto de lei, onde dizia que nós somos responsáveis pela legalização e a primeira declaração do MEI perante a Receita Federal, aos órgãos onde ele está ligado, à Prefeitura, ao Estado, depende do que é, se o seu MEI é da Prefeitura, nós teríamos que legalizá-lo na Prefeitura, se o MEI é comércio, legalizar ele no Estado, tal. E aquilo foi andando numa forma muito interessante, e a gente conseguiu fazer. Também apanhei muito, porque teve gente que achava que nós éramos uma entidade filantrópica. E eu disse: não, gente, se você não quiser fazer isso, você não é obrigado a entrar no Simples. É opcional, então fique fora. Tá? Só entra no Simples se você concordar. E a gente também conseguiu mostrar para os... Eu até dizia: se vocês não querem legalizar o MEI, manda tudo para mim em Curitiba que eu legalizo. Manda que eu dou um jeito de legalizar, porque eu tinha certeza que seria um investimento. Até porque o MEI, eu não sei se hoje ainda é, mas eu tenho quase certeza, 3,5% de todos os MEIs têm empregado. Naquele momento era assim. Tá? Então, nós teríamos que fazer as folhas de pagamento. Se hoje tem 10 milhões de MEIs, tem 350 mil funcionários os MEIs. Você tem 350 mil funcionários, tem que fazer 350 mil folhas de pagamento.
Isso era uma vantagem fantástica para as empresas contábeis que poderiam cobrar isso. Isso não estava escrito que eu não deveria cobrar. Poderiam cobrar. E mais isso depois das declarações subsequentes, que a gente via fazendo, automaticamente era só o primeiro ano, daí em diante você podia cobrar. Então, foi tudo isso que nós conseguimos fazer. Todo dia de manhã o pré-script passou a ser um instrumento de trabalho. E durante o dia, se saía alguma coisa, porque eu estava lá em Brasília, praticamente eu vivia lá, eu ia no Congresso, qualquer coisa que eu conseguisse, a gente lançava um Fenacom Notícias para dar durante o dia uma notícia para as empresas contábeis, o que nós conseguíamos fazer tudo aquilo. Então, o cara, quando ele chegava na empresa, eu recebi muitos elogios naquele momento, porque o cara chegava na empresa, ele entrava no pré-script, ele sabia tudo o que tinha acontecido. Hoje, com a tecnologia que tem, que nós não tínhamos naquela ocasião, a tecnologia, eu vi o Eliel falando, se a gente tivesse a tecnologia que tem hoje, seria muito mais fácil. Nós não tínhamos a tecnologia de hoje, tá? E hoje eu imagino que nós estamos fazendo, a Fenacom está fazendo melhor do que nós fizemos, e é o que eu desejo, né? Porque, afinal de contas, como eu falei no começo, quer brigar comigo, você fale mal da Fenacom. Ele é um filho que a gente criou, tá? E que a gente vai cuidar dele para sempre, seja lá quem for o presidente que estiver lá, a gente vai cuidar dele. Então, eu assumi em julho. Em setembro, se não me engano, teve a Conescap de Foz do Iguaçu, foi a primeira. Então, eu e o presidente Carlos, que éramos os presidentes de honra, sei lá, até porque eu não queria deixá-lo fora, porque ele preparou tudo e eu assumi. Mas eu estava junto com ele preparando. Nós íamos todos os meses para Foz do Iguaçu, depois fizemos em Goiânia, se não me engano, depois fizemos na Bahia, e teve um outro lugar que nós fizemos também. Eu não me lembro. Aí, em Gramado, foi o último que eu fiz. Nós fizemos 4 Conescapes que foram fantásticas. Claro que a gente sempre diz, a próxima tem que ser melhor do que a da anterior. Isso não tem a dúvida que sim. Do Espírito Santo foi maravilhosa. O Bert também fez em Manaus, se não me engano, em outro lugar que eu não me lembro agora, mas que também foram maravilhosas. Então, foram eventos fantásticos, e eu gostaria muito que, não era só para a questão técnica, eu gostaria muito que tivesse a próxima começar presencialmente, para que a gente voltasse a nos encontrar todos nós, os amigos, porque eu sempre dizia, a Conescap não é só entrar numa sala lá e assistir uma palestra, não, a Conescap é encontrar com aquelas 2.000 pessoas ou mais que iam nessas Conescap, e a gente encontrar que se criou 2.000 amigos, porque nós íamos lá. Os problemas de um eram mesmo dos outros. Nós discutimos isso com todos. Olha, o de Gramado, que a gente pegou até neve no último dia, que aquilo foi uma coisa maravilhosa, que deixou marcado na minha cabeça, que nós queríamos, a gente antecipou para agosto, porque a gente queria pegar neve, e não é que nós pegamos neve no último dia, foi maravilhoso. Tá? E quem conhece Gramado sabe, né, que aquilo é um paraíso para que a gente possa visitar. Nada contra as outras cidades, por favor, mas Gramado sim deixou muito marcado. Foz do Iguaçu, para mim, pessoalmente, também deixou, porque eu sou daquela região, então foi a última vez que meu falecido pai esteve presente num evento que eu estava tocando. Então, realmente, a gente esteve lá e foi o primeiro a Conescap que eu assumi como presidente, mas que o Carlos tocou até o mês de julho, até pegava muito no pé deles. Você preparou e eu vou tirar as fotos, mas eu não, ele foi na mesa comigo, como se fossem os 2 presidentes, fiz questão que isso acontecesse, porque o Carlos eu só chamava ele na parte política, Samara, quando tinha que ir lá, o presidente tinha que ir lá. Você entendeu? Aí quem era presidente era ele, e ele que tinha que sentar na mesa. Tá? Então, todas as vezes ele me deu carta branca para fazer tudo o que eu quisesse dentro do Congresso, representar, tomar as decisões, tudo. Foi uma honra muito grande ser presidente da FENACOM, muito grande, que o presidente que está lá, o Sérgio, nosso amigo Sérgio, continua
continue os passos da FENACOM e quem vier depois que também faça parte disso, que a gente possa ser uma entidade forte. Porque você sabe que 30 anos de uma federação que, quando você falava, eu fazia parte eu era presidente do sindicato das empresas aqui do Paraná, do SESCAP, quando você ia num local e falava que era presidente de um sindicato, você já era mal recebido. Porque o sindicato ele já não tem uma boa imagem. Só que depois eles iam vendo que não era bem assim. Então, eu quero dizer para você que não é fácil ser presidente depois de uma federação nacional, onde são 38 sindicatos. Não é fácil tocar 38 sindicatos. Tem estados que tem mais que um, aqui no Paraná nós temos 3, e eu sei que tem em São Paulo também, se não me engano, são 3, 4 aqui em São Paulo. Então, realmente, no Rio Grande do Sul estão 2, e a gente está feliz da vida de participar desses 30 anos. Dizer para vocês, não é qualquer federação que chega a 30 anos, realmente é verdade. Não é qualquer empresa, não é qualquer federação. É o engajamento, a força de vontade de todos que estão lá. E quero deixar bem claro que nós estamos lá. Eu sempre dizia, gente, eu não ganho nada para estar aqui. Eu só quero devolver. Essas palavras são muito do Bert, tá? Do presidente Bert, que me substituiu, que veio depois de mim, que o ser humano ele tem que dar alguma coisa para a sociedade, porque se eu ganhei tudo que eu tenho hoje da área contábil, por que eu não, das nossas áreas, por que eu não posso devolver isso para a nossa área? O homem só se realiza se ele devolver isso tudo. Então, gente, eu não estou aqui, que nem eu saía para ir jantar em Manaus fazer uma palestra. Poxa, você pega um avião Curitiba, Brasília, Brasília, Manaus, ia lá fazer uma palestra à noite e voltava no dia seguinte, você nem sabia onde é que você estava dormindo, de fato, em qual hotel e qual cidade que você estava, para ir lá falar sobre isso. E muitos levantavam a mão, mas vocês não fazem isso. Vamos lá, vamos ajudar, gente. Vamos ajudar. Porque a turma pensa que eu estou lá vivendo, ganhando milhões, e não é o que nossos diretores eles não ganham mesmo, não ganham nada para esse trabalho, é simplesmente um trabalho voluntário que nós fazemos em prol de todas as empresas que nós representamos.